Olá, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados e amadas que nos acompanham através do YouTube, o programa IBAF em Foco. Hoje, especialmente, nós temos o tema sobre evangelismo e o nosso convidado é o pastor Sidney Preto. O pastor Sidney é um dos pastores da nossa igreja, membro da nossa igreja, juntamente com toda a sua família, e é um homem de Deus que Deus tem levantado nesses dias para, juntamente com o ministério aqui da IBAF, trabalharmos a fim de evangelizarmos, especificamente o bairro aqui da Vila Zate, onde a nossa igreja ela está constituída. Então eu quero nesse momento dar ao pastor Sidney a oportunidade dele fazer as considerações iniciais dele, antes de nós entrarmos nesse assunto tão importante que eu julgo, pastor Sidney, que é a questão da evangelização dos povos e especificamente o evangelismo dentro da nossa visão e dentro da visão do nosso bairro. Então eu quero passar a oportunidade para ti, para que você faça suas considerações aí iniciais do programa. Olá, graça e a paz a todos que nos assistem nesse momento. É um momento de alegria, de prazer ter essa oportunidade. A gente deve aproveitar essas oportunidades, porque são oportunidades que vão trazer grande acréscimo, para as vidas das pessoas. Eu fico feliz de poder falar sobre esse assunto, mesmo porque eu nasci e me criei aqui na Vila Zate. Então eu amo este lugar e a minha vontade é que realmente este lugar conheça Jesus. Amém, pastor Sidney. É uma honra para nós tê-lo aqui no nosso programa e para falar desse tema tão importante que eu julgo que é a questão da evangelização, a evangelização dos povos, a evangelização de todo, como Jesus mesmo comissionou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi a grande comissão lá no último capítulo do livro do Evangelho de Mateus. E interessante que quando a gente fala sobre evangelização, a primeira pergunta assim que me surge, pastor, para poder colocar de uma forma clara assim, para que você possa estar nos falando, qual o compromisso que a igreja tem, a igreja como instituição estabelecida por Deus ao molde ao qual Jesus estabeleceu, ele mesmo foi quem disse em Mateus capítulo 16, quando Pedro tem aquela revelação extraordinária de que Cristo é o Senhor, é o Messias, Jesus fala então que aquela revelação é a pedra fundamental onde a igreja ou o cristianismo está sedimentado, ou seja, na revelação que Pedro teve que Cristo é o Senhor, é que está estabelecida, está fundamentada a igreja cristã. E Jesus então ele usa o termo: eu edificarei sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quando a gente pensa na igreja estabelecida por Jesus, instituída por Jesus como esse corpo de Jesus em ação, qual o compromisso que a igreja tem com a comunidade local, pastor Sidney? Bom, pastor, eu imagino que eu entendo que o compromisso é que a igreja faça a diferença no local onde ela está. Onde passar a igreja, ela tem um compromisso de fazer diferença na vida das pessoas. O que é fazer diferença? Imagine, pastor, que todos os lugares que Jesus passou, ele fez a diferença na vida de alguém. Amém. Não é mesmo? É verdade. Todos os lugares que Jesus percorreu, ele causou um impacto na vida de alguém. Eu lembro daquela passagem daquela mulher que sofria há 12 anos, daquela hemorragia. Imagine você, talvez, que está nos assistindo, não tem assim uma noção do que é naquela época sofrer de hemorragia, naquela sociedade da época. A pessoa sofria discriminação,
ela é considerada como uma pessoa imunda. As pessoas, de certa forma, isolavam ela, mas quando essa mulher teve a oportunidade de encontrar com Jesus, Jesus mudou a história dela. Jesus fez com que a vida dela tivesse um divisor de águas. Então, é isso que a igreja deve fazer na vida das pessoas, fazer com que a pessoa tenha um antes e tenha um depois. Jesus, ele também fez a diferença na vida daquela mulher que foi pega no ato de adultério. Para aquelas pessoas, para aqueles sacerdotes da época, ela estava condenada a morrer apedrejada. Mas quando levaram ela até Jesus, Jesus, com a sua palavra mansa, compreensiva, deu para ela uma nova esperança. Você parou para pensar que Jesus tem usado a igreja para trazer esperança para as pessoas? Jesus tem usado a igreja para mostrar para as pessoas que ainda há uma opção para ser feliz, há um novo caminho a percorrer, diante de muitas opções que o sistema mundano dá, de se mate, se embriague, se drogue, não é mesmo? Jesus tem usado a igreja de maneira diferente. Jesus, ele fez a diferença na vida da minha família também, pastor. Talvez eu nunca contei aqui na nossa igreja, mas eu acho importante deixar isso aqui como um testemunho. Aquela irmã Sandra, a irmã Sandra que vem conosco. Sim, sim. A irmã Sandra, ela é de família cristã já há muitos anos, enquanto éramos ainda católicos, minha família, e a família dela, já cristã da Igreja Batista aqui da Vila Zate, ela uma vez, eu me lembro, entre 1981 e 82, minha família sofria de um problema. A minha irmã, mais especificamente a minha irmã que Deus já levou, ela sofria de possessão maligna. Então ela começava a ver vultos, começou a ver imagens no espelho e começou a ter ter manifestação diabólica mesmo na vida dela, de maneira que o casamento dela estava sendo danificado por causa disso. E a Sandra, eu me lembro que a Sandra, ela convidou a minha irmã e falou assim, minha irmã, a gente apelidava ela de nega, né? Ô nega, vamos lá na Mirante, tem uma irmã lá, que essa irmã, ela vai orar por você e Deus vai abençoar a sua vida. Então, eu me lembro que foi eu, a minha irmã e a Sandra, fomos lá e realmente Jesus libertou a minha irmã. Eu tive conhecimento com Jesus nessa época, digo assim, um encontro marcante com Jesus nessa época. É claro que depois eu não permaneci, eu era um adolescente, depois fui ficando jovem, frequentei vários lugares, né? Eu fazia baile, como alguns aqui já conhecem, mas aquela experiência marcante ficou na minha vida. Mas não foi só a Sandra, os pais dela também, o irmão Ulisses e a irmã Helena, eles, como cristãos, sempre estavam nos chamando para a igreja. Então, o seu Ulisses, ele nos levava na escola bíblica dominical, a dona Helena, quando ela fazia culto no lar, ela nos convidava, a gente... Então, aquilo foi semente plantada no nosso coração, que mais tarde germinou. Então, isso é para mim de grande importância, porque isto é a diferença que a igreja faz na vida da comunidade, daqueles que rodeiam, aqueles que te rodeiam, os seus vizinhos, as pessoas com quem você se relaciona no trabalho, né? A vizinhança que está ao redor da igreja. É importante que a igreja faça essa diferença, assim como aconteceu na minha vida. Amém? Amém.
É interessante, pastor Sidney, quando a gente pensa na questão da evangelização, é bem claro nesse testemunho prático que você contou, aquilo que Jesus veio propor na questão da evangelização. Na verdade, a palavra evangelho, ela significa boas novas. Quando a gente fala de evangelização ou de evangelizar, nós estamos falando de levar as boas novas às pessoas, as pessoas do bairro, as pessoas de tribos, nações e línguas. Ou seja, está condicionado essa fala de Jesus à prática das boas novas, ou levar as boas novas. Interessante, pastor Sidney, que quando nós falamos sobre evangelização, isso é importante que se diga antes de nós avançarmos aqui na próxima pergunta, que a evangelização ela é diferente do que o judeu fazia na época do próprio Senhor Jesus. Na época do próprio Senhor Jesus, os judeus eles trabalhavam com a questão do proselitismo. E de repente o nosso ouvinte está perguntando aí, mas o que significa, pastor, proselitismo? Olha, o proselitismo ele é o intento, ou zelo, ou diligência, empenho, pastor Sidney, de converter uma ou várias pessoas ou determinados grupos a uma determinada causa, ideia ou religião. Interessante que o proselitismo ele vai muito além do proselitismo religioso. Existe hoje, nós vivemos hoje uma polarização política no nosso país, e nós vemos muito proselitismo hoje nos meios sociais, nas redes sociais, o proselitismo político, existe o proselitismo que é o proselitismo cultural, esportivo, aquele cara que é flamenguista e quer fazer que o vascaíno se transforme em flamenguista, é uma espécie de proselitismo. Agora, o proselitismo às vezes ele confunde muitas pessoas com a questão da evangelização. Então o que acontece? As pessoas que não conhecem imaginam ser a mesma coisa, ou que sejam coisas sinônimas. Agora, o proselitismo, gente, é o ato de fazer com que uma pessoa abrace uma religião diferente da sua, ok? Então, antes ele era católico, pastor Cid, então agora ele é um protestante, isso é proselitismo, antes ele era espírita, mas agora ele é budista, antes ele era protestante, mas agora ele é muçulmano. Então você vê, o proselitismo é fazer a pessoa ser adepto daquilo que você daquela religião, ou daquela prática política, ideia, ou daquela ideia política, religiosa ou social que você tem. Isso é o proselitismo. Agora, existem outras formas de proselitismo que a gente não vai entrar aqui, mas é interessante, pastor, é que quando a gente fala, e você vai falar mais sobre isso, mas eu quero deixar isso claro, que quando a gente se fala de evangelização, a evangelização é o ato de se pregar o evangelho, ok? Como podemos ver em Marcos 16,15, foi a ordem, a comissão de Jesus, e disse-lhe ele: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Neste caso, nós vemos que não é uma questão de conveniência o evangelho, não é uma questão de conveniência nem de uma mera mudança de religião. Quando você conta esse testemunho da prática das boas novas através da família, isso é legal saber, que vocês tiveram uma origem, e essa pessoa que levou vocês a terem a primeira experiência com o evangelho hoje faz parte da nossa igreja aqui, Então nós vemos aí que o evangelho foi algo prático, algo que chegou e mudou o cenário de uma circunstância totalmente negativa, diferente da questão então de um proselitismo, que ele amarra as pessoas a uma questão que não é a fé. O proselitismo leva as pessoas a convicções ideológicas, leva uma convicção ideológica. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, pastor, mas eu gostaria que você nos falasse agora por que a igreja no mundo ela deve evangelizar. Parece assim uma pergunta um pouco que óbvia, uma vez que Jesus disse para nós irmos pregar a palavra. Mas é interessante que ainda hoje há alguns que não vê como necessário evangelizar.
Não é verdade? Tem algumas pessoas que pensam, tem algumas denominações, eu respeito, mas não é a nossa visão, que pensam que se a pessoa tiver que ser salva, ela virá até a sua igreja, sua denominação, e assim será salva. Mas isso vai contra aquilo que o próprio Jesus disse: ide por todo mundo, não é mesmo? Talvez você pense assim, a pessoa vai vir, pode até ser que a pessoa venha na minha igreja, porque ela passou aí na frente e tal, mas eu não posso contar com isso. Eu tenho que fazer a minha parte, de levar a palavra de Deus. Eu entendo assim, por que é que a igreja deve evangelizar? Porque primeiro é o ide de Deus. Biblicamente falando, nós somos o sal da terra. Se nós não fizermos uma diferença, se nós não realmente se a igreja não for aquele que dá um tempero, o sal dá um tempero, não é mesmo? Se a igreja não for aquele que dá o tempero, que coloca luz nas trevas, para que serve a igreja? Eu já ouvi um pregador falar que se boa parte das denominações aí deixarem de existir, não vai fazer diferença nenhuma. Você já parou para pensar nisso? Isso é triste, porque há várias denominações, mas se faltarem, não vai fazer diferença alguma. Um dia isso vai ser cobrado. Nós fomos chamados para ser o sal da terra, para trazer mudança. Nós fomos chamados para alertar. A palavra de Deus nos coloca a igreja como atalaias de Deus, aqueles que traz uma advertência. O importante de nós pregarmos, da igreja evangelizar, é porque a igreja, pastor, não sei se você assistiu o filme do Titanic. Sim. Não tem uma hora que o barco salva-vidas passa assim, e ele gritando: tem alguém aí? Tem alguém aí? A igreja é como aquele barco salva-vidas. O pastor é o pregador, aquele que anuncia o evangelho, é aquele que está dizendo: tem alguém aí que quer ser salvo? Levante a sua mão. A igreja é fundamental para a sociedade. Amém. A igreja é fundamental para os presídios, para os hospitais. A igreja é fundamental para a família. Então, é necessário que a igreja evangelize. A igreja, ela é como uma placa de advertência. Sabe, você está indo numa estrada, caminhando sozinho, né? Distraído lá, ouvindo a sua música dentro do seu carro, quando de repente vem uma placa enorme assim, ó: não siga por esse caminho, porque logo adiante tem um abismo. Já pensou? A igreja é aquela placa lá que está dizendo: tome o caminho correto, porque se você perseguir por esse caminho, lá na frente você vai sofrer com as consequências. Eu vejo que a igreja, ela é como um canal para o mundo aprender a se relacionar com Deus. A igreja é o meio pelo qual Deus tem usado para ensinar as pessoas a se relacionar com Ele. Então, quando a igreja faz o trabalho de evangelismo, na verdade ela está dando a pessoas, a vidas, a oportunidade de aprender a se relacionar com Deus. É importante que no mundo como que nós estamos vivendo, um mundo que apresenta várias opções, um mundo que diz que todos os caminhos levam a Deus, é importante que a igreja diga que Jesus é o único caminho. Amém. Que vai te levar a Deus. Amém? A igreja, ela está aqui para fazer com que as pessoas aprendam a lidar com Deus,
porque as pessoas têm aprendido que para estar com Deus basta se martirizar, se machucar, né, que fala. Outros pagam promessas andando com enormes cruz de madeira. Outros carregam velas enormes, achando que aquilo vai trazê-lo para perto de Deus. Então, infelizmente, o mundo perdeu a noção de como se relacionar com Deus. E a igreja, através do evangelismo, da evangelização, tem trazido para o mundo como é se relacionar com Deus. Amém. E é interessante, amados, a gente entender essa explanação do pastor Sidney, porque muitos confundem porque a questão do proselitismo, pastor Sidney, retomando aqui a nossa fala, o proselitismo ele levava, né, e tem igrejas que são proselitistas até hoje. Sim, com certeza. Elas investem em tirar membros convertidos de outras denominações para a denominação dela, mas ela mesma não vai a campo, ou seja, não vai ao campo missionário para trazer o pecador, aquele que não tem experiência nenhuma com Cristo, a revelação de quem é Cristo, e essa pessoa pecadora seja salva. Não, ela investe em tirar aquele que já tem uma formação doutrinária, aquele que já está num corpo, para um outro corpo local. Então, a igreja que faz o proselitismo, na realidade o proselitismo não tinha nada a ver, queridos, com a questão da proposta que Jesus trouxe aos seus discípulos que formaram, ou foram os patronos ou os pais da igreja, que era levar para as pessoas a luz do mundo, que é Jesus, e eles viessem a ser sal na terra, que produzissem sabor à vida daqueles que tinham a vida totalmente sem sabor, estavam totalmente à margem da sociedade. Então nós vemos o cristianismo como um outro R diferente do R da religião, porque a religião ensina o proselitismo. Por incrível que pareça, a religião ela é proselitista, né? Quantas pessoas, às vezes, quantos pastores, às vezes a fala deles, ainda que inconscientemente, ele está tendo uma fala proselitista. Mas lá na minha igreja não é assim. Lá na minha igreja você vai conhecer como a gente trabalha diferente. Aqui Deus opera. Será que lá Deus não opera? Isso já é uma forma, pastor, de proselitismo, de arrebanhar para ele. Então, o que acontece? Quando a gente fala do cristianismo, nós falamos de um R totalmente diferente do R da religião, né? Do R do religário, do latim ligare, que era religar o homem a Deus. Esse é o propósito da palavra religião. Sim. Só que quando Jesus vem, ele não vem com a proposta de ensinar mais uma religião. Já tinha ali o judaísmo, já tinha ali os fariseus, os partidos dos saduceus, aqueles homens todos que detinham a lei de Moisés, e Jesus fala uma coisa interessante com relação a eles, pastor Sidney, antes de eu entrar na próxima pergunta, que eu acho interessante nós analisarmos aqui. Porque para que nós, os membros da nossa igreja, e você que não é da nossa igreja também, que está assistindo esse programa, você possa valorizar o teu ministério, valorizar o teu pastor e a tua igreja, e entender que a tua igreja não é melhor do que a minha, e que a minha igreja não é melhor do que a sua, e que nós fazemos parte de um corpo. Nós temos placas denominacionais às vezes diferentes só por uma questão jurídica, mas nós temos uma doutrina. Se a tua igreja tem uma doutrina postada ali nas doutrinas elementares, fundamentais do cristianismo, que nós entendemos ser uma igreja sadia, porque tem igrejas que a gente entende que são denominações aí que são seitas, mas não quero entrar por esse caminho. Mas se você está numa igreja onde crê que a salvação é através de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, você crê num só batismo, numa só igreja e num só corpo, então você está na igreja que Paulo falou, né, que seria um só batismo, uma só fé, e um só Senhor e um só corpo. Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Então, quando Jesus veio para exercer seu ministério, já existia uma classe religiosa detentora da lei de Moisés, né, que tinha os fariseus, os saduceus, tinha os escribas, tinha os zelotes, né? Tinha uma classe que era mais ali para o deserto, que eram os essênios,
que dominavam e detinham a lei de Moisés, ou seja, então conheciam a lei de Moisés. Agora, Jesus, em Mateus 23, versículo 15, meu irmão, minha irmã, para você, que você entenda essa questão, que a proposta de Jesus e a proposta dele para nós como igreja é que as pessoas venham ter uma experiência através da igreja de um novo nascimento, e não de uma religião, não de um preceitos e conceito de regras que venham querer nos adaptar. Nós vamos ver isso bem claro no que Jesus fala em Mateus 23:15, pastor. Ele fala assim, olha só que interessante: ai de vós, escribas e fariseus. Então veja só, ele está falando ai daqueles que escreviam a lei, que eram os escribas, e os fariseus que diziam deter a lei de Moisés. Então ele fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. O hipócrita é um ator, aquele que representava. Jesus chama eles de atores, daqueles que representavam algo que eles não eram, e representavam por interesses deles próprios, da própria religião. Ok? Então ele chama de hipócritas e diz, olha, porque vós percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. O prosélito era, entre aspas, gente, o evangelismo da época, o evangelismo ao judaísmo da época. Vocês saem para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha que palavra dura do Senhor Jesus para os escribas e para os fariseus. Irmãos, agora nós precisamos parar para entender uma situação aqui. Quando a gente fala de fazer um prosélito, vamos analisar para a nossa vida aqui, vamos trazer para nós, porque a proposta de nós estarmos aqui hoje nesse programa é mostrar para os membros da nossa igreja, e você que é de outra igreja, que a proposta de nós evangelizarmos não é de fazer proselitismo, não é de querer pegar membros de outra igreja e trazer para cá, né, pastor? A nossa proposta é que a nossa vivência no evangelho como igreja, corpo de Cristo, não placa denominacional, mas como igreja, corpo de Cristo, levar as pessoas a ter a experiência de um novo nascimento em Cristo Jesus, ao qual leva a pessoa, a partir do novo nascimento, a querer ser igual a Jesus, ou seja, ser a imagem de Deus através de Jesus. Como... Pois não. Desculpa cortando. Uma coisa que eu gostei muito quando eu comecei a vir na Igreja Batista Aliança com a Família é que não houve uma pressa da igreja nos absorver como membros. Diferente de algumas outras denominações que eu já fui no passado, as pessoas chegam a oferecer alguma atividade na igreja, se você vier, você vai fazer isso. Aqui é diferente, eu não estou cometendo, como acabamos de falar, mas o que eu achei legal foi que a pessoa, quando manifesta o desejo de estar se membrando aqui, logo se ouve, olha, vai namorando a igreja, vai conhecendo. Por que isso? Porque muitas vezes a pessoa, quando vem na igreja, a priori ela acaba se apaixonando, porque ela vê coisas diferentes, pessoas diferentes, mas depois ela tem um encontro com a palavra dizendo assim, olha, vai namorando, vai conhecendo aí para você ver se é aquilo que... Por quê? Para que a pessoa não venha por emoção, não é mesmo? Mas já para aquele que nunca conheceu o Evangelho, nós abraçamos a pessoa com amor que fazer com que essa pessoa sinta-se em casa. Porque quando a pessoa ela não conhece o Evangelho e ela vem para uma igreja evangélica, tudo para ela é estranho, tudo para ela é muito diferente, então ela se sente realmente um peixe fora d'água. Mas nós logo tratamos de fazer com que ela realmente se sinta acolhida. É uma diferença, uma característica diferente que eu vi na IBAF, que eu vi aqui quando eu comecei a frequentar a IBAF. Então, isso faz com que as pessoas tenham a sua própria opinião, tenham o seu direito de escolha. Ela não é induzida a tomar uma decisão
com a troca de alguma atividade, não é mesmo? Troca de cargos, né? Troca de cargos. Olha, se você vier para cá, você vai liderar isso, vai liderar aquilo. Não. É interessante que no passado, isso aconteceu comigo. Lugares me oferecendo oportunidades ministeriais, porque eu estava fazendo seminário na época, estava no meu 2º ano de seminário teológico, e lugares me oferecendo a oportunidade de estar pregando mais do que aonde eu estava. Vem para cá que você vai ter oportunidade. Irmãos, isso é uma forma de proselitismo. Sim, com certeza. Porque o que acontece, pastor Sidney? Quando eles saíam, um judeu, para fazer um prosélito, o prosélito era todo aquele que não era judeu, mas era convertido ao judaísmo. Então eles saíam para fazer um prosélito etíope, um prosélito árabe, um prosélito da Antioquia, como a Bíblia fala, que o irmão tal era prosélito da Antioquia, ou seja, era convertido ao judaísmo, né? Mas ele era da Antioquia, então pegou esse pseudo prosélito de Antioquia. Então hoje, né, o que mais a gente vê? As pessoas querendo fazer um prosélito neopentecostal, um prosélito batista, um prosélito presbiteriano, né? Desculpa citar as denominações, vai fazer um prosélito da sua denominação, e isso não significa que necessariamente a pessoa nasceu de novo. Então é interessante que entre os judeus havia 2 tipos de prosélitos. Só vou falar isso, pastor, e entrar na próxima pergunta. Olha que interessante. Existia um prosélito que era o próspero da justiça, na época de Jesus, quando Jesus se reporta a isso. Ou era aqueles que abraçaram total e plenamente a religião judaica e foram batizados e foram circuncidados, e que se conformavam, ou seja, pegavam a forma de todos os ritos das instituições judaicas ou mosaicas. Esse era o próspero da justiça. E existia o prosélito do portão. O que era esses? Era aqueles que aprovavam a religião judaica, renunciavam às superstições pagãs e se conformavam, ou seja, pegavam a forma a alguns dos ritos judeus, mas não eram circuncidados ou batizados. Eram o que alguns chamam de testemunhados, simpatizantes, né? Tem uma igreja aí que fala que quando está indo é testemunhado, né? Então eram os testemunhados da época, né? E aqueles que eram simpatizantes, vamos dizer assim. E hoje nós temos aqueles que são simpatizantes do evangelho, dos evangélicos ou do evangelho, mas não tomaram uma decisão ainda. Agora, quando Jesus ele fala, olha, vocês saem para fazer isso, um prosélito, torna esse camarada 2 vezes filho do inferno. Ele estava dizendo o seguinte, e essa palavra, o dobro do filho do inferno, significa 2 vezes pior do que o próprio judeu era, do que o próprio fariseu era. Ele estava dizendo assim, olha, ser um filho do inferno era uma frase hebraica significando ser merecedor do inferno, ser terrivelmente mau. Os próprios escritores judeus dizem que os prosélitos eram as crostas de Israel. Então por que o judeu fazia o prosélito? Eles faziam o prosélito porque esses caras, como crostas, que eles ficavam, crostas de Israel, eles impediam a vinda do Messias. Eles eram contra, eram pior do que o judeu, endureciam o coração das pessoas. Os prosélitos endureciam o coração das pessoas a respeito do Messias por sua grande iniquidade. Eles eram iníquos demais. Então os fariseus os ganharam para aumentar os seus próprios números e obter lucros através deles, ou seja, extorquindo o seu dinheiro sobre várias pretensões. Olha como era terrível essa questão do prosélito. E quando eles conseguiram isso, eles não se esforçavam para instruir essas pessoas, ok? Ou contê-los. Porque, olha só, eles haviam, pastor Cid, renunciado à superstição que antes os havia restringido, porque eles eram pagãos, ok? Mas os fariseus não lhe deram nenhuma outra religião, né? Depois que tiraram as práticas pagãs deles, os fariseus não lhes deram nenhuma outra religião em seu lugar para contê-los, ou seja, trabalhar a mudança de caráter, a moldar eles, ok? E foram consequentemente deixados à plena indulgência de seus vícios.
O que Jesus traz quando ele condena isso é que ele está falando que o que ele vinha ensinar eram as implicações do reino e que nada tinha a ver com aquilo que os fariseus estavam propondo. Ele estava trazendo uma proposta de vida, era um relacionar-se com Deus através de se... como que a gente vai aprender a se relacionar com Deus? Através do evangelismo, não é isso, pastor? Então a gente vê aqui que os fariseus, eles faziam então o seu, entre aspas, aí, evangelismo, e quero deixar bem claro que não é essa a nossa proposta aqui como igreja estabelecida no bairro. Nós queremos ganhar as pessoas para Cristo, não é? Agora, pastor Sidney, por quê? Olha, essa pergunta é muito interessante. Eu creio que vai esclarecer muitas coisas para os nossos ouvintes. Olha, por que mesmo tendo tantas denominações aqui na nossa região mesmo, aqui no nosso bairro, né, é necessário que a nossa denominação, ou seja, a IBAF, ela venha a evangelizar, ou seja, que ela evangelize? Por que essa necessidade? Pastor, imagine que a gente está numa pescaria. A gente está ali numa pescaria, então está eu com o meu barco, você com o seu barco e outra pessoa cada um com o seu barco. Cada um levou um recurso para pescar. Você levou uma rede e eu não levei nada. Estou lá eu sentado lá no meu barco, esperando ali, né? Daqui a pouco você lança a rede, começa a puxar o cardume. No barco de quem que esses peixes vão entrar? Do outro, do meu ou do teu? Do teu, não é mesmo? Sim. Você que puxou, foi você que lançou a rede. Então, o que acontece? Eu não posso esperar que pelo trabalho de outra denominação as pessoas venham para a minha denominação. Eu não posso esperar. Então, contar com o fruto do trabalho do outro, isso não é bíblico. Mas então por que tantas igrejas? Porque não se une? Porque cada igreja, eu acredito assim, cada igreja, Deus deu uma visão, cada denominação, nós somos uma igreja só, cada denominação Deus deu uma visão. E eu acredito que a visão que essa igreja, a IBAF, tem é vinda de Deus, que é a família. A nossa igreja tem o propósito de transformar famílias. Então, para que cada igreja tem trabalhado conforme a sua visão. E nós vamos trabalhar conforme a visão que Deus tem entregue ao nosso pastor, nosso líder. Então, e cabe aos irmãos que estão aqui acreditar que essa é uma visão de Deus. Amém. Então, cada um de nós vamos trabalhar para que famílias sejam transformadas. A nossa visão é transformar famílias. As outras denominações, cada um com a sua visão. Outros pregam que Jesus batiza com o Espírito Santo, outros pregam libertação, né? E nós pregamos para que haja restauração da família. Agora não quer dizer que nós não acreditamos que Jesus cure, que Jesus liberte. Se no processo da restauração de uma família Jesus precisar curar, Ele vai curar. Amém. Ele vai batizar com o Espírito Santo. Ele vai trazer libertação. Vai fazer vidas novas. Amém. Nós cremos que Deus batiza com o Espírito Santo. Nós cremos que aqui há profecias. Nós cremos que aqui há curas. Mas o nosso alvo é restaurar famílias. Amém. E Deus vai nos equipar com esses dons para estar restaurando famílias. Amém. Eu sou fiel a esta visão. Aleluia. Tanto é que Deus tem nos dado a oportunidade de adentrar alguns lares e nós já temos visto mudança de comportamento em algumas famílias. Aleluia. Então, frutos, né? São os frutos do trabalho. Então, se nós temos tido a oportunidade, é porque Deus tem aberto as portas. Amém. E se as pessoas têm sido transformadas, é a confirmação da visão que Deus tem dado para o nosso líder. Amém.
para o nosso pastor, líder da nossa igreja. Então, eu acho que é importante que haja muitas igrejas, é importante, mas cada uma tem que fazer a sua parte. E nós não podemos contar com a parte deles. Exatamente. Temos que fazer a nossa parte. Não importa se houver uma igreja colada uma da outra, cada Deus tem usado de alguma maneira. Amém. E é uma realidade essa que você está falando, pastor Cid, porque nós temos do nosso lado, parede conosco, sim, uma igreja, uma verdade, comunidade aí cristã também, com uma visão específica que Deus deu ao pastor dessa igreja, né? Temos assim, conhecimento com ele, respeitamos o trabalho dele, assim como ele respeita o nosso, mas Deus, ele respeita. É interessante isso, pastor, diga-se de passagem, eu vou falar isso, é que essa questão de Deus trabalhar a multiforme graça dele, inclusive através das denominações que existem dentro do corpo, é que Deus, através do apóstolo João, ou seja, Jesus, ele manda uma carta às 7 igrejas, ou cada igreja das 7 igrejas da Ásia recebeu a sua carta. Então o anjo daquela igreja, vamos supor, o anjo da igreja de Éfeso recebeu uma carta que era específica para a igreja dele, para aquela necessidade. Para aquela necessidade. Então nós vemos, hoje está ali as 7 igrejas da Ásia, as 7 cartas, para nós que representa essas 7 igrejas, representa a história da igreja geral, a história dela até os dias de hoje. A história da igreja está ali nas 7 cartas. Mas porém, quando elas foram escritas, era para cada pastor ali. Então o que eu entendo? Que é necessário, e Deus trabalha mesmo com as visões, visões específicas para determinada igreja, e o pastor lá da sua igreja, meu irmão, que você não faz parte daqui, mas faz parte de outra igreja, co-irmã nossa, a visão que Deus deu para o pastor lá da sua igreja é a visão de Deus para aquele povo, para aquela igreja local. Você tem que ser fiel àquela visão, para que você seja abençoado ali na prática da palavra. Aqui, como o pastor Sidney disse, nós trabalhamos para restauração e o fortalecimento das famílias. Nós investimos pesado na questão de se evangelizar e se ganhar famílias inteiras para Jesus. Não é isso, pastor? Queria que você continuasse no seu raciocínio aí. Então, o que eu penso é o seguinte, que com essa visão sendo posta em prática, o que acontece? Eu creio assim, vida transformada começa a trazer transformação para a família. Amém. Família transformada começa a trazer transformação para a rua. Rua transformada traz transformação para o bairro. Então é um efeito dominó. Eu me lembro que quando eu me converti, foi assim, que eu me converti de verdade, né? Que eu tive essas experiências com Deus, mas eu me lembro que um dia o meu irmão Wilson, que é pastor na igreja Refidim, ele falou assim: ô Ney, eu estou indo na igreja, tal lugar, assim, você não quer ir comigo uma hora? Eu falei: eu vou. Que dia que é? Tal dia. Tá bom. Naquele momento que eu falei que eu ia, Deus falou no meu ouvido assim, e nunca mais, eu falo isso com muita emoção, nunca mais você vai ser desse sistema mundano. Amém. É emocionante, irmãos. Foi um lugar tão simples, tão humilde, acho que 6 vezes menor que isso, que esse tempo que estamos aqui, num salãozinho lá na rua Rio Verde, poucas cadeiras, poucas pessoas. O pastor falou aquela pregação e eu logo aceitei Jesus, e poucos meses depois eu me converti. Logo depois eu incessantemente falava de Deus para minha mãe e para o meu pai. Para minha mãe e para o meu pai. Teve uma hora que falou: você não para de falar isso, mãe, mas é que a coisa é tão boa. E quando as coisas são boas, a gente tem que falar. Deus transformou minha vida, mãe, Deus transformou minha vida. Mas eu não era uma pessoa para dar trabalho para minha mãe, eu não era nenhum viciado, Então, para minha mãe notar diferença em mim, levou algum tempo, porque eu não era a pessoa que dava trabalho.
mas a minha mãe pôde notar a transformação na minha vida. E isso foi acontecendo. Logo foi meu pai, foi minha mãe, depois foi minha irmã, a Rosimeide, e depois foi o Aislan, que hoje é o pastor presidente da igreja Refidim, e depois foi o Edson, que hoje dorme no Senhor, meu irmão, e todos esses Deus tem dado a oportunidade de ser pastores. Aleluia. Ou seja, Deus mudou a vida na família. Né? Transformou a família. Deus mudou a vida da família. Então, uma bela visão que Deus deu para a nossa liderança. É uma bela visão. É satisfatório ver quando Deus muda uma família. Alguém que antes talvez vivia no bar, desprezava a sua família, seus filhos, sua esposa, para ficar num bar, e hoje adora a Deus, pega a sua Bíblia na hora de ir para o culto, pega a sua Bíblia junto com sua esposa, seus filhinhos, e vão para a igreja adorar a Deus. É gratificante ver que famílias são mudadas dessa maneira. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E isso é fato, meu irmão, minha irmã. Essa experiência que o pastor Sidney relatou não foi diferente com a minha família. Eu também fui o primeiro lá da minha família a ser salvo, e essa mudança que Deus operou, pastor Sidney, tanto em você e operou na sua família, essa mudança que Deus operou em mim foi a fé, né? A fé que nasceu a partir do momento que tivemos esse encontro, né? É um encontro pessoal com Cristo. O que eu quero dizer para você é que, por mais que nós sejamos um canal de Deus, nós, os pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, por mais que nós divulguemos o Logos, ou seja, o conhecimento da palavra para vocês, ou para o povo, nós temos que ter a consciência que a revelação desse Logos, ou seja, o rema desse Logos, é o Espírito Santo quem dá. É o Espírito Santo que vai convencer através do conhecimento que a igreja foi convocada a transmitir, que é o conhecimento da palavra. É o Espírito Santo que vai dar o rema sobre isso, é o Espírito Santo que vai convencer, como convenceu a mim e a você, pastor Cid, em determinado momento da vida, do juízo, da justiça e do pecado. Então, isso gerou fé em nosso coração, e veja só, essas mudanças geradas, né, através da fé, né, essas mudanças geradas por ela no ser humano, tem apenas uma direção. Deus, ele trabalha apenas em uma direção, que nós, eu e você, querido, que está me ouvindo, minha querida, venhamos a ser imitadores de Cristo Jesus através de sua natureza, que é enxertada em nós, pastor Sidney, após essa experiência do novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos em João 3,13. Então, nós vemos aí que a importância de tudo isso que você está dizendo sobre esse tema do evangelismo é as pessoas, levarem as pessoas, através dessa boa nova do Evangelho, a ter uma experiência com o Cristo, ter uma experiência com aquele que de verdade pode mudar a nossa vida. Sabe, veja bem, meu querido, o sistema religioso não vai mudar a sua vida. Como eu disse, nós estamos vivendo uma polarização política hoje no nosso país, todo mundo tem acesso à política, e isso, eu preguei semana passada, está gerando divisão, até mesmo entre os crentes. Nós temos que ter cuidado, que não é a polarização política, não é a sua convicção política que vai te trazer salvação, não, querido. Nós estamos falando aqui de Jesus como aquele que é o autor e consumador da fé, aquele que muda realmente a história da nossa vida. Então, a partir do momento que nós temos essa experiência individual e pessoal com Jesus, algo muda em nossas vidas. Não significa que a gente vai viver alienado, não significa que a gente não vai orar pelos políticos, não vai orar pela nossa nação, não significa nada disso. Significa que as implicações hoje que regem a minha vida, a sua vida, pastor, da nossa família, que Deus operou uma coisa maravilhosa também na minha família, convertendo meus pais e os meus irmãos, Deus precisa sempre de um. Deus, meu querido e minha querida, precisa de um. Você que está me ouvindo, que talvez nem ainda se decidiu por Cristo, está em cima do muro,
sabe? Deus precisa somente de você para Ele operar para começar uma grande revolução, não uma revolução armada, mas uma revolução espiritual na sua vida, que vai mudar a história da sua vida. A religião não muda ninguém, pelo contrário, ela escraviza. Nós estamos falando aqui de Jesus, não é verdade, pastor? E interessante, pastor, que eu quero fazer uma outra pergunta para ti, que eu creio que essa é a pergunta que vai desfechar aí o nosso programa, né? Eu não sei se você tem ainda alguma coisa para concluir sobre essa questão da necessidade da IBAF evangelizar, mas eu já vou me adiantar colocando essa pergunta para ti também. O que a igreja precisa para evangelizar? Porque às vezes a gente pensa que precisa de muita coisa, né, pastor? Hoje se investe muito em pirotecnias dentro da igreja, se investe muito em visual dentro da igreja. Não sou nada contra isso, mas a essência do evangelizar não está nisso, não é? O que a igreja precisa? Quando eu falo igreja, não é igreja organizada institucionalmente, não. A igreja é o corpo de Cristo. O que a igreja, e nós fazemos parte dessa igreja corpo de Cristo, o que então a igreja, nós como igreja, precisamos para evangelizar, pastor? Eu penso assim, eu entendo assim, que a igreja precisa dar um bom testemunho de Deus. A gente até realiza alguns eventos evangelísticos, né? Às vezes a gente até participa de cruzadas. Já faz um tempinho que a gente não tem participado, mas a gente participa de cruzadas evangelísticas, onde ali tem um pregador que vai pregar a palavra, vai orar pelas pessoas, alguns vão ser curados, outros, né? Enfim, mas é importante que nós venhamos a dar o bom testemunho de Deus. Aleluia. Tem uma frase que diz que as nossas atitudes falam muito mais alto do que aquilo que nós falamos, não é mesmo? Se você dá um bom testemunho de que Deus transformou a tua vida, e esse testemunho é um testemunho que glorifique a Deus, uma pessoa que se comporta em conformidade com a palavra de Deus, as pessoas vão ver em você uma pessoa mudada, uma pessoa diferente, e elas vão contar com a tua oração, elas vão acreditar quando você fala da palavra de Deus. Eu tenho como prova isso, porque a minha esposa, por exemplo, ela constantemente no seu local de trabalho é requisitada para orar pelas pessoas. As pessoas não só falam pessoalmente com ela, mandam e-mail, ligam para ela, mandam mensagem pelo WhatsApp, enfim, estão constantemente contando. Agora, por que é que fazem isso? Porque acreditam naquilo que ela mostra, o testemunho que ela dá de Deus. Amém. Então, o que é dar um bom testemunho de Deus? Dar um bom testemunho de Deus exige de mim, de cada um da igreja, que se comporte em conformidade com a vontade de Deus. Talvez, pastor, seja um grande desafio para muitos na igreja. Sabe por quê? Porque eu já andei dentro do ônibus, por exemplo, e eu ouvi pessoas que você notava ser de alguma denominação, falando mal um do outro, falando mal do pastor. Eu já vi isso. Aí eu falei, puxa vida, parece que a pessoa pensa que está sozinha dentro do ônibus. Se alguém vendo essa pessoa vai querer ir para a igreja dela? Vendo ela falando mal, mas tal pessoa isso, e às vezes até falando palavras horríveis. Então é importante que a gente se preocupe com o bom testemunho. O bom testemunho, ele vem de você absorver a palavra de Deus para a sua vida. Quando eu absorvo, quando eu começo a praticar a palavra de Deus na minha vida, ela vai mudando o meu jeito de falar, ela vai mudando o meu jeito de agir, vai me colocando mais tempero, e vai me dando mais uma maneira diferente de lidar com as pessoas. Sendo assim, eu começo a dar bom testemunho de Deus, e isso torna a igreja uma igreja evangelizadora. Talvez você pense assim, mas evangelizar não é uma vez ou outra em algum trabalho que você sai na rua distribuindo folheto. Também é,
mas a verdade é que a igreja evangeliza constantemente. É verdade. O pastor lá no seu local de trabalho está falando de Deus através do seu jeito constantemente. Eu no meu local de trabalho vou falar de Deus constantemente. A questão é, que Deus que nós temos apresentado para o mundo? É verdade. Que Deus é esse? Porque a maneira que eu me comporto é a maneira que eu estou manifestando Deus para as pessoas. Será que eu sou uma pessoa que falo mal do meu patrão? Que eu causo intriga entre os colegas de trabalho? É esse o testemunho que eu devo dar? Não é mesmo? A maneira que eu me comportar vai ser o evangelho que eu vou levar. Não é mesmo? Se eu não praticar a palavra que eu leio, a Bíblia, é porque eu não creio nela. E se as pessoas veem que eu não pratico, porque as pessoas veem, nós somos a Bíblia de Deus aberta para o mundo. Se as pessoas veem que a gente não coloca em prática aquilo que está na Bíblia, elas vão falar assim: se ele que diz ser cristão não acredita, não pratica, por que é que eu tenho que acreditar? Então a igreja, ela é uma constante evangelizadora, né? Esse é um dos quesitos que eu entendo que nós devemos ter para evangelizar: praticar a palavra de Deus. Amém. Mas uma outra coisa que eu também acho importante é que a igreja, que nós tenhamos empatia pelas pessoas. Uma igreja que está indiferente à necessidade do próximo, uma igreja que não sente a dor do próximo, que igreja é essa, pastor? É verdade. Não é mesmo? Que igreja é essa que não sente que o outro está necessitando? Não é mesmo? Eu posso falar com profundidade que a nossa igreja, não estou puxando a sardinha aqui para o nosso lado, mas a nossa igreja é uma igreja que, graças a Deus, está sempre ligando, independente de se a pessoa é membro da igreja ou não, se a pessoa é cristã ou não, sempre os nossos pastores estão ligando para saber da vida da pessoa, como ela está. Às vezes a pessoa teve um contato conosco, conheceu aqui, mas talvez não voltou mais, mas isso não quer dizer que o pastor não liga. Às vezes o pastor está sempre ligando, falando: olha, como você está, não tenho te visto mais, você precisa de alguma coisa. Ou seja, a igreja precisa entender que as pessoas têm problemas. Sim. A igreja precisa se preocupar. Aliás, é uma coisa que a igreja tem que ter de preocupação, é com as pessoas, com as vidas, com a vida, com a situação das pessoas. Eu acho tão legal quando o pastor diz assim: quando você for viajar, quando você for por algum motivo se distanciar da igreja por algum tempo, nos avise para que nós possamos estar intercedendo por você. Às vezes a pessoa vai fazer uma viagem, vai ficar algum tempo fora da igreja. A igreja tem a preocupação de orar, de cobrir aquela pessoa de bênção, de oração, para que aquela pessoa, onde quer que ela esteja, seja abençoada. Isso é uma igreja que se preocupa, meu irmão. Amar incondicionalmente também é um critério importante para uma igreja evangelizadora. Exatamente. Por que amar incondicionalmente? Porque se eu amar as pessoas com base naquilo que elas podem me dar, não é um amor, é uma troca. É o proselitismo. Não é mesmo? É uma troca. Então nós temos que amar as pessoas incondicionalmente. Temos que entender que Jesus, ele nos amou quando ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. A palavra de Deus que quando estávamos no pecado, éramos inimigos de Deus. Mas Jesus, mesmo assim, se deu por nós. Amém. Amém? Amém. É interessante, pastor, essa colocação que você faz com relação à necessidade de se evangelizar. É interessante que nós não trouxemos nenhum método, nenhuma ferramenta de evangelismo. A intenção era mostrar para os nossos queridos que a gente evangeliza o tempo todo. Eu achei interessante você usar essa questão de que nós somos a Bíblia que muita gente vai ler. A pessoa às vezes não vai ler a Bíblia, o papel ali impresso,
mas ela está lendo a minha e a sua vida, o testemunho que damos. Então o testemunho que damos, ele serve como um sinalizador, ele serve como um sal que tempera a vida das pessoas, não é, pastor Cid? Um pastor uma vez nos disse que ele foi num lugar e a criança veio no colo dele e falou assim: você é Jesus? Irmãos, você ser assemelhado a Jesus, você ser comparado a Jesus, não é arrogar para nós a divindade, não é isso. É ter a honra de ser reconhecido como Jesus, de estar realmente aplicando a palavra de Deus. Amém. Quando eu vi aquele testemunho, eu confesso que eu fiquei emocionado. Que nós possamos ser confundidos com Jesus. Aleluia. É o grande alvo que eu entendo de propósito de Deus para as nossas vidas, quando a gente olha, pastor Sidney, para Romanos capítulo 8, versículo 29, ali está escrito que aqueles que dantes ele conheceu, ele também predestinou, Deus, predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o propósito de Deus é que nós entremos na forma de Cristo, para sairmos da mesma forma que Ele. Ou seja, quando a própria palavra cristão significa pequenos cristos, então nós somos uma cópia autêntica do próprio ungido, que é o Cristo. Nós somos os pequenos ungidos, devemos andar nessa terra como Ele andou, refletindo a imagem de Deus. Jesus expressa a imagem de Deus entre as pessoas quando Ele aqui peregrinou. Agora estamos nós, a igreja aqui, através do Espírito Santo, exercendo esse ministério. Esse ministério da igreja, corpo de Cristo, é obra através do Espírito. Então, nós temos que refletir a imagem de Deus através do Espírito Santo que habita em mim, habita em você, meu querido, que está aí nos ouvindo. Então, essa experiência do novo nascimento, eu quero fazer essa consideração, pastor, para passar para o pastor, para as considerações finais do pastor. Essa experiência chamada do novo nascimento, ela é uma diferença distinta do proselitismo. É aí que está a chave, ela é distinta do proselitismo, em especial no fato de que o proselitismo, ainda que fosse religioso, era na nação de Israel um ato civil também. Era um ato civil. Eles saíam para fazer, cruzavam, como diz o texto lá de Mateus 23,15, eles cruzavam mares e tudo, mas montes, para fazer um prosélito. Então era um ato civil. Mas o novo nascimento, ele é um ato espiritual. Como bem explicou Jesus ali, para Nicodemos, ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6 ele fala sobre isso. Então o nosso maior objetivo é levar as pessoas através da revelação do Evangelho, que isso é obra do Espírito Santo mesmo, mas é levar as pessoas através da revelação do Evangelho e através do nosso testemunho de vida a ter uma experiência com esse Jesus que transforma a nossa vida e transforma a vida das pessoas. É levar as pessoas a terem esse novo nascimento, um nascimento no Espírito, não um nascimento baseado em regras, em costumes, em preceitos, em dogmas que doutrinam, na verdade, doutrinam as pessoas. A pessoa fica doutrinada naquilo. Na verdade, as pessoas elas acabam se apoiando em todas essas regras, achando que com base nessas regras elas estão justificadas diante de Deus. Agora eu pergunto, pastor Sidney, em cima disso que você está falando, muita gente que está nos ouvindo aí possa estar pensando dessa forma: eu faço tudo que é direitinho, igual aquele jovem mancebo lá. O jovem mancebo é uma redundância, aquele jovem que chegou para Jesus e perguntando para ele: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então o assunto ali era a vida eterna, E Jesus fala sobre os mandamentos, e ele fala arrogantemente para Jesus: eu tenho guardado tudo isso.
Jesus falou, mas falta-te uma coisa: vá, vende tudo o que tens, dê aos pobres e vem e siga-me. Será que Jesus estava realmente, meu querido, interessado no dinheiro daquele jovem? Não, meu querido, de maneira nenhuma. Ele estava mostrando com aquela pergunta aonde estava o coração daquele jovem. Aquele jovem, ele falou que tinha observado tudo, mas ele contrariou com a atitude dele o primeiro mandamento da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O amor daquele jovem não era por Deus sobre todas as coisas, o amor era pela riqueza. Jesus simplesmente só mostrou para ele com essa pergunta retórica para mostrar que ele não amava Deus, ele amava as suas riquezas com a própria atitude. Então, o que acontece? Quando nós falamos de evangelismo, estamos falando de viver a prática do Evangelho. Sim. É isso, pastor? Sim. Considerando que a nossa vida é a Bíblia que muitas pessoas irão ler. Talvez ela não vai parar para ler a Bíblia, mas vai ler a sua vida. E deixa eu aproveitar para, assim, irmãos, eu como pastor, e nós, pastor, como pastores, nós observamos o termômetro espiritual da vida dos nossos irmãos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, meu querido. Você vai dar conta diante de Deus da tua palavra, das tuas ações diante de Deus. Eu vou dar conta das minhas, mas eu preciso dizer algo, sabe? Será que as atitudes que você está tendo, preste bem atenção, nas redes sociais, a forma que você tem falado a respeito de algumas pessoas, seja ela de qualquer segmento, seja esportivo, seja ele do segmento religioso ou político, a forma que você tem retratado ou escrito algumas coisas, será que está demonstrando o caráter de Cristo em você? Será que Jesus ele se reportaria embora ele se referiu aos fariseus como hipócritas, ele chamou de hipócritas, mas em Jesus havia amor, pastor. Ele falava tudo isso com amor, havia mansidão. Ele não falava nós vemos muita maldade às vezes, em algumas coisas que a gente vê nas redes sociais. Então, e falando de uma forma, sabe, meu irmão, não sei se você pensa assim, pastor Cid, mas eu acho que uma fala, de repente, como você se expressa ali, está demonstrando o estado de saúde do teu coração. Sabe, o meu coração e o teu tem que refletir a transformação que o Evangelho trouxe. Não é verdade, pastor? Sim. Eu não sei se você pensa nisso. Eu vou pedir que você faça nas suas considerações aí finais, você fale o que está aí no teu coração, para que nós possamos depois estar encerrando esse programa e possamos estar fazendo também a minha consideração final aqui. Pastor, contigo. Amém. Bom, eu quero dizer para você que está tendo essa oportunidade de nos ver agora, e eu quero agradecer por você separar esse tempo e estar nos assistindo. E eu quero dizer para você que ainda não teve um encontro com Jesus, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, que Jesus ainda te ama, que Jesus tem usado da igreja para evangelizar e mostrar, diferente do mundo, que ainda há uma saída. O mundo talvez diz para você por fim em tudo. O mundo talvez diz: se separa, não dá certo, se separa. Mas Jesus tem usado da igreja para dizer: ainda há um jeito. Amém. Ainda há uma maneira de mudar. Eu quero dizer para você que Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar a sua família. Ele mudou a minha família, Ele mudou a vida do pastor Vitor, mudou a vida dos nossos irmãos. Se você vier a ter a oportunidade de estar aqui conosco, você vai ver muitos testemunhos de pessoas que foram transformadas, porque Jesus, Ele investe na sua vida. Ele investiu alto quando ele morreu por nós na cruz, mas Ele ainda continua trabalhando, continua nos dando a oportunidade. Quando nós falamos aqui sobre amor incondicional, eu pensei em amor incondicional porque o mundo ele tem condições, ele põe condições para amar.
se você for uma pessoa legal, que se enquadra em algumas patotinhas, sei lá, aí eles te absorvem. Se você tiver o que o mundo pode se satisfazer, aí ele te absorve. Mas eu quero dizer para você que Jesus tem pego pessoas que não tem nada para dar. Jesus tem trazido e resgatado vidas que não tem nada para oferecer, nada para dar em troca. Sabe por quê? Porque Jesus não quer nada em troca. Jesus, ele ama a gente incondicionalmente. Ele ama você, ainda que você não dê nada. Se você vier para Jesus, Ele vai transformar a tua vida, vai transformar a tua família, os teus. Você vai ter uma mudança radical. Eu creio neste Deus que muda as nossas vidas. Eu tenho certeza que Ele pode mudar a sua vida. E Ele tem usado a igreja. Talvez você já andou por vários lugares. Talvez você já observou várias opções, mas nenhuma delas foi satisfação para o teu coração. Talvez você já pense assim, não há mais saída. Eu quero dizer para você que Deus tem usado a igreja para dizer assim, há uma saída. Amém. A igreja do Senhor Jesus, ela apresenta para o mundo perdido, caído, prostrado, que ainda há uma saída e que Ele pode fazer a diferença na sua vida. Amém. 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 Pastor, eu quero pedir que nesse momento você esteja orando pelos nossos irmãos que estão nos ouvindo, as nossas irmãs, e orando pela igreja, corpo de Cristo, nos abençoando nesse momento. Nós estamos finalizando o nosso programa dessa tarde já, a princípio de noite, e para que a bênção do Senhor nos alcance, que essa revelação possa alcançar o coração de muitas pessoas. Amém. Querido Pai da Glória, Deus bendito e santo, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, meu Deus. Quero agradecer, meu Pai, porque eu tenho certeza que esta palavra, que este momento de discussão aqui, Senhor, meu Pai, sobre a Tua palavra, Senhor, que foi muito edificante, vai edificar a vida de muitas pessoas. Amém, Senhor. Senhor, meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, meu Pai. Amém. A Tua igreja no Brasil. Sim, meu Pai, Deus. a Tua igreja aqui em Pirituba, Senhor, meu Pai. Quero pedir, Deus, que o Senhor continue usando, como o Senhor tem usado a Tua igreja para fazer diferença, meu Pai. Não só aqui na Vila Zate, como no bairro de Pirituba, em toda São Paulo e no Brasil, meu Pai. Deus amado, Deus querido, eu te peço que o Senhor abençoe, meu Deus, aqueles que vão estar assistindo, meu Pai, que estarão assistindo esta mensagem, meu Deus querido e glorioso, aqueles que separaram um tempo para ouvir esta mensagem, meu Deus, e eu tenho certeza que esta palavra vai estar entrando em seus corações. Amém. Meu Pai santo e glorioso. Pai, no nome de Jesus, abençoe, Senhor amado e glorioso. Meu Deus, o nosso pastor Vitor, Pai, abençoe nosso pastor Ed, meu Pai, e a toda a IBAF, meu Pai. Amém, que ela continue, meu Deus, fazendo a diferença neste bairro. Amém. Deus, graças te damos por este momento, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados, minhas amadas. Chegamos ao final de mais um programa dessa série IBAF em Foco. Hoje abordamos, junto com o pastor Sidney, a questão do evangelismo. Então, você que acompanhou esse programa e gostou desse programa, faça sua inscrição aí no canal do YouTube, tá aí embaixo aí o sininho com a inscrição. Faça aí a sua inscrição no nosso canal, divulgue essa mensagem, divulgue esse programa, para que nós possamos estar alcançando a vida de muitas outras pessoas. A minha palavra final é de gratidão pela vida do pastor Sidney, e gratidão a Deus por essa igreja que nos acolhe tão bem, e dizer a você que você possa refletir aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, aonde você estiver, você seja ali um discípulo de Jesus. A carteira de identidade, já dizia um pastor aqui em São Paulo, que a carteira de identidade do crente é o amor. Que Jesus disse:
O mundo conhecereis que vós sois os meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Essa é a nossa identidade. Que o amor possa ser a nossa identidade. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Uma ótima noite de domingo aí, um ótimo jantar de domingo. Fique na paz. Shalom. Deus te abençoe, meus queridos.